Galera, a polícia puniu o Corinthians. Engraçado que foi sem ordem judicial, né? O Vessone aí trouxe a informação que a polícia puniu o Corinthians pelo show de pirotecnia que aconteceu na Neoquímica Arena na final contra o Palmeiras, tá? E é uma punição por tempo indeterminado. Ou seja, as torcidas organizadas do Corinthians não vão poder levar faixas, não vão poder usar instrumentos de música, sinalizadores e etc. Então, galera, se preparem para poder levar confetes, né, e serpentina, porque é um absurdo você não poder levar uma faixa pro estádio. Nossa, eu acho que a faixa e os instrumentos de música devem ser um risco à integridade física de alguém, né? Caramba, que complicado. Daqui uns dias, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar igualzinho lá na Europa, igualzinho lá na Premier League. A gente vai incentivar os jogadores, vai incentivar os camaradas batendo palma, que não pode usar nada, não pode fazer nada. Cara, na final contra o Palmeiras foi, ainda bem que foi assim, uma final raiz, né? A gente realmente foi um festão. E é engraçado, né? Os caras usam pra divulgar futebol esse tipo de imagem da torcida, né? E a gente recebe esse tipo de punição. Os antes estão malucos, né? Porque era pra perder mando de jogo e não sei o quê. Os jornalistas devem ter ficado malucos com essa punição ao Corinthians, que eu ainda assim não concordo, tá? Com essa punição. Porque, cara, não levar faixa, não levar instrumento de música, enfim. Eu não sei onde vai parar o futebol, né? Porque, cara, não pode se fazer mais nada no futebol, tá um negócio tão chato. É a minha opinião. Se você não concordar, não tem problema nenhum, tá? Mas os antes hoje estão se mordendo porque não gostaram da punição. O medo é gigante de pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. E a gente foi punido sem uma ordem judicial da polícia. Assim, acabou. Não vai levar faixa, não vai levar nada. E eu não concordo com isso. O futebol tá chato. Tá chato por conta dessas coisas, tá? Pelo menos a gente teve um futebol raiz na final desse Paulistão, né? Galera, vamos lá aqui falar de Corinthians, tá? Porque o Corinthians está em negociações com a principal concorrente da Nike. Bom, eu acho que todo mundo sabe, né, qual que é a principal concorrente da Nike aqui, que é a Adidas, tá? Existe uma insatisfação por parte do clube paulista com a sua atual fornecedora de material esportivo. Quem assistiu meu vídeo de ontem sabe do que eu falei sobre isso, tá? Porque o Corinthians está insatisfeito, né, com a Adidas, porque com a Adidas, com a Nike, porque a Nike não valoriza o produto hoje dela, que é o Corinthians, que é a marca Corinthians. E ela não está prestando um bom serviço para o Corinthians. Devido a isso, o Augusto Melo, que é bom nesse sentido, e eu não tenho muito o que falar em negociações, em trazer lucros pro Corinthians, cara, ele com certeza deve estar fazendo um trabalho aqui por trás incrível e conversando, tá? Mas existem sim negociações entre Corinthians e a principal concorrente da Nike, que é a Adidas, tá? O contrato da Nike vai acabar no final desse ano agora, de 2025. É só mais um ano de contrato. A Nike tá tentando renovar com outros clubes por aí afora e vai tentar também uma renovação com o Corinthians. Mas devido às insatisfações, devido a isso até o Vinícius Cascone já disse que o Corinthians está com problemas sim realmente com a Nike. Provavelmente no final aí dessa história o Corinthians deve fechar com uma outra empresa, tá? E possivelmente deve ser a Adidas, que pelo jeito já existe negociações aí nesse sentido, tá bom? Galera, vamos lá. Seguindo aqui com as informações, é o seguinte, Hugo Souza, né? Cara, o corintiano não tem um dia de paz. Não é possível. A gente tem jogos decisivos já, nesse início já de Brasileirão. E o Corinthians deve ter mais um jogador de peso entregue ao departamento médico. O Hugo Souza, segundo a Pro ESPN, o goleiro tem suspeita de lesão muscular de grau 2. Assim, galera, quem sabe faz ao vivo, né? De grau 2 na coxa, tá? Ele sofreu a lesão e pode ser desfalque no elenco por aproximadamente um mês. Novos exames ainda definirão com exatidão a condição do atleta, tá? O goleiro chegou a revelar na última semana que disputou a reta final do Paulistão com dores na coxa. Segundo o Hugo, a lesão passou a ser incômodo na partida contra o Guarani no dia 23 de fevereiro, tá? Galera, um mês sem o Hugo. Isso é muito preocupante para a sequência de jogos que o Corinthians tem já nesse início de ano, tá? E importante, porque assim, Hugo Souza vai ficar basicamente quase a fase de grupos inteira sem atuar pelo Corinthians da Copa Sul-Americana. A gente vai ter aí só o Matheus Donelli, né? No lugar. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Corinthians e Huracan, já hoje, sem Hugo Souza. Aí a gente tem Brasileirão com Vasco, jogo difícil, sem Hugo Souza. América de Cali, Copa Sul-Americana, sem Hugo Souza. Palmeiras e Corinthians, jogo importantíssimo, clássico, sem Hugo Souza. Depois tem Corinthians e Fluminense, sem Hugo Souza.
Aí a gente tem Corinthians e Sport sem Hugo Souza, Corinthians e Racing, Copa Sul-Americana sem Hugo Souza, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Internacional, Corinthians e América de Cali. Como ele vai ficar provavelmente um mês fora, o Hugo Souza deve voltar aqui, ó, contra o Internacional, tá? Contra o Internacional provavelmente, tá? Teremos Hugo Souza. E aí, a gente vai ter a quarta rodada aí de Corinthians e América de Cali. Pode ser que o Hugo Souza fique na partida 4 da fase de grupos da Copa Sul-Americana sem atuar pelo Corinthians. Pode ser muito prejudicial? Pode. Mas a gente agora vai ter que confiar no Donelli. E de verdade, eu vou ser sincero aqui com vocês, eu não tenho total confiança no Donelli. Eu não tenho essa confiança. Infelizmente, preciso falar pra vocês. Eu não tenho, tá? Então a gente vai ter hoje, na Copa Sul-Americana, Donelli e Coronado, já que o Garro também tá tratando aquele problema da tendinopatia patelar, né, no joelho. Enfim, e a gente vai ter jogadores diferentes em campo. Coronado e Matheus Donelli no gol. É torcer pra tudo dar certo, né? Não tem muito o que fazer, torcer pro Donelli fazer um bom jogo. Copa Sul-Americana hoje, tá? E falando já no Ranieri, porque é o seguinte, ele falou sobre o Memphis ter subido na bola naquela final. Vamos ver o que ele disse. Na hora que o Memphis sobe na bola ali... O que você pensou? Na hora que ele sobe, eu falei, não faz isso. Ai, papai. Aí na hora que eu vi os caras chegando no passinho, eu falei, vou ter que chegar ali. Vou ter que ir lá. junto. Vou ter que ir lá. Aí já começa chute daqui, o Martins já arrebenta outro de lá. Eu falei, caralho, esse tipo de futebol aí me propicia. Esse é pra mim, esse aí, pancadaria é pra mim. Mas Tempo, você tá brincando aqui, ao mesmo tempo tem que tomar um cuidado, porque daqui a pouco o cara na emoção ali, só deixa um braço, lógico. o Martins ali, né? E aí, se começasse a rolar a expulsão ali, putz, aquele final ia ser loucura. Bagunçado. Ia ser loucura. Mas ali eu acho que não acontecia mais nada, irmão. É? Porque, mano, foi o primeiro jogo que eu vi na vida acabar antes do juiz apitar, mano. A torcida... Os caras tacaram fogo na arquibancada, literalmente. A torcida enlouqueceu, né? Tacaram fogo. Na hora que eu olhei assim... também do título, né? O torcedor também... não. Na hora que eu olhei assim, os fogos rolando e bagunça em todo canto. Você já tinha visto algo parecido? Nunca na vida. Aí eu falei, mano, aqui pode ter mais 2 horas de jogo aqui, ninguém faz gol não, filho. O Ranieri é um cara extremamente humilde e, assim, ele merece tudo que hoje ele tá passando no Corinthians, tá? Oscilou um certo tempo, tá? Mas é um funcionário do clube muito dedicado. Meus parabéns aqui ao Ranieri, que fez uma partida excelente contra o Palmeiras. Não tem muito o que falar. O Ranieri foi excelente. Engraçado essa declaração dele aqui, né, galera? Bom, galera, eu vou voltar aqui na próxima, tá? Trazendo atualizações, notícias do Corinthians aqui pra vocês. Vocês vão nos acompanhando aqui. Você, que é inscrito aqui no canal, por favor, acompanhe esse vídeo até agora, deixa seu like, tá? Isso fortalece demais aqui o nosso canal. Você que tá chegando agora aqui no canal, sejam bem-vindos. Esse é o Jordão Corintiano. Deixa seu like também, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal também. A gente vai voltar aqui numa próxima com mais informações e notícias do Corinthians para vocês. Vai ter a repercussão, obviamente, desse jogo da Copa Sul-Americana aí contra o Huracan. A gente vai acompanhar tudo aqui e torcer para que esses jogadores que estarão em campo, né, tanto no lugar do Hugo Souza quanto no lugar do Rodrigo Garro, consigam fazer ótimos jogos, né? Com a camisa do Corinthians, o Coronado que não vem bem, enfim. E vamos tentar dar um crédito pro Donelli para ele mostrar também serviço aí no Corinthians e chegar a ser um reserva de competência pro Hugo Souza. Vamos torcer para dar certo, tamo aqui junto, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!